E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura o pneu essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura o pneu essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura o pneu essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura o pneu essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura o pneu essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço,
Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop
Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco.
Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco?
nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco.
Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco?
Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô.
Por 8.000 eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8.000 eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8.000 eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8.000 eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8.000 eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8.000 eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco?
essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco.
Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quantos? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco?
porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Estoura pra essa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falco.
Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã. E aí, gurizão? Oi, essa motinha, mano, tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar. Tem como falar no áudio aí, câmbio nativo eu desligo. Não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma Falcon. Moço, então compra uma Falcon e não me enche o saco? Tá falhando. Stop nessa porra dessa manhã.